Monster Guerreiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a nossa aula Vamos que Vamos. Então, pessoal, olha só, eu sou a professora Laís Duarte, professora de Física do Monster Concurso. Então, vem comigo, deixa aqui meu Instagram, @prof_Laís Duarte, tá? Me sigam lá que eu quero conhecer vocês. E quem não é inscrito no canal, já se inscreva, já clica no sininho para ficar sabendo das novidades, né? E deixa seu like que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Então, simbora, vamos aí destravar sons, certo? Então, o nosso foco hoje é o estudo das ondas sonoras, né? Então, antes de mais nada, né, a gente precisa relembrar o que são ondas sonoras. O que é o som? Primeiro, vamos discutir o que é onda, né? Eu preciso relembrar com vocês qual o conceito de onda, porque esse conceito deve estar bem definido para você, já que o som é um tipo de onda, ok? Então, ondas são perturbações periódicas que transmitem energia sem transporte de matéria. Repete comigo. Ondas são perturbações periódicas que transmitem energia sem transportar matéria. É isso que é onda, certo? Então, olha só, vamos imaginar aí o som, certo? O som, ele vai ser um tipo de onda, né? Ele vai ter uma direção de propagação e vibração. O que acontece? Antes de falarmos especificamente do som, vamos falar da vibração e propagação das ondas. Eu tenho ondas desse tipo, onde ela está se movendo, se propagando em uma direção, e a vibração é o quê? Vertical. Então, ela vibra num sentido e se propaga em outro. Quando eu tenho esse tipo de onda, ela é chamada de onda transversal. A direção de vibração e propagação são o quê? São perpendiculares, certo? Não é a mesma direção. E essas, então, são chamadas de transversais. Só relembrando aí. Temos também o caso de ondas que se propagam na mesma direção que vibra. Imagina uma mola. Se eu faço um pulso na mola, esse pulso é transmitido por toda a mola. Então, ela se propaga nessa direção e vibra nessa direção, certo? Quando eu tenho esse caso, ela é chamada de onda longitudinal. Tá, mas o que isso tem a ver com o som? O som, ele é um tipo de onda longitudinal, certo? Então, o som, ele vai se propagando de molécula em molécula no meio, né? De átomo em átomo. Então, o som vai passando, né, através das moléculas e vai sendo propagado, ok? E ele se propaga na mesma direção que ele vibra. Logo, ele é conhecido como uma onda longitudinal. Então, ele é longitudinal, que significa mesma direção de vibração e propagação. Horrível esse longitudinal. Então, vamos lá. Longitudinal. Mesma direção de vibração e propagação, certo? Aí você vai lembrar da onda em mola, que você faz um pulso e ele vai se propagando, um encostando no outro, se propagando. E ela, além disso, ela é uma onda mecânica, certo? O que é uma onda mecânica? A onda mecânica é aquela que ela precisa de um meio para se propagar. Ou seja, o som, ele não se propaga no vácuo. Ele precisa de um meio para se propagar. Então, se você assiste Star Wars e você acha que estão lá conversando, que está um ouvindo o outro, vamos supor que as pessoas morassem lá no espaço mesmo, que está um ouvindo o outro, aquilo está fisicamente o quê? Incorreto. Por quê?
Porque o som, ele não se propaga no vácuo. Então, você não vai ouvir a conversa, né? Caso Star Wars fosse uma condição real. Você não ia ouvir aquelas explosões, a espada batendo na outra, você não ia ouvir nada, né? Só que, é claro, filmes têm licenças poéticas, né? Então, o filme faz o que eles querem, né? Até ignorar as leis da física. Qual o problema? Então, qual o problema para eles, né? Então, vamos lá. Então, a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Ou seja, vou colocar aqui de uma forma bem não vácuo. Ou seja, não se propaga no vácuo. O vácuo é a ausência completa, né, de átomos, moléculas, qualquer coisa, é sem nada. Como o som, ele é uma onda mecânica, ele não vai conseguir se propagar no vácuo, certo? Porque ele precisa das moléculas para transmitir o som de um ponto a outro, ok? Agora, vamos falar da faixa do audível. Mas, escrever sons aqui, né? Deixa eu escrever som aqui, porque eu apaguei. Som. Agora vamos falar da faixa do audível, mas não da faixa de audível qualquer. Vamos falar da faixa do audível humana, certo? Nem todos os sons que são produzidos pela natureza ou por homens, né? Nem todos os sons eles podem ser percebidos pelo nosso ouvido. Para que o som ele possa ser percebido pelo nosso ouvido, ele deve estar dentro de uma faixa. E essa faixa recebe o nome de faixa do audível, certo? Então, ela é uma faixa de frequência no qual o nosso ouvido é capaz de ouvir. E ela consiste de 20 a 20 mil hertz. De que hertz é a unidade de frequência, certo? Então, o ouvido humano, ele é capaz de ouvir sons que estão entre 20 e 20 mil hertz. E se o som tiver uma frequência maior, a gente poderá ouvi-lo? Não, senhor. Também, se tiver uma frequência menor, eu não consigo ouvir esse som. Eu só consigo ouvir sons que estão entre 20 e 20 mil hertz, certo? Além da frequência que o nosso ouvido é capaz de ouvir, depois a gente vai ter que falar de uma outra propriedade, que é a intensidade sonora. Porque além de estar nessa frequência, o som ele deve estar em uma intensidade sonora que eu seja capaz de ouvir, certo? Outros animais, eles apresentam outras faixas do audível, outras faixas de frequência em que o som pode ser ouvido por eles. Por exemplo, o cachorro, o som de um cachorro, ele consegue ouvir sons que variam entre 15 a 50 mil hertz, né? Então, eu tenho aí uma faixa bem maior que a nossa, né? De 15 a 50 mil hertz. Eu tenho ainda o golfinho, que vai de 150 a 150 mil hertz, né? Então, eu tenho aí outros animais, outra capacidade auditiva, né? Consegue ouvir sons em outras frequências. É por isso, por exemplo, que acontece o seguinte, né? Existe umas buzinas, né? Que liga, fica apertando essas buzinas, a gente não escuta nada. Mas os cachorros da rua, aqui, vira um fuzuê, uma confusão, que tem louco, fica tudo doido, parece que tá tudo drogado, né? Então, que som é esse? Por que a gente não ouve esse som e por que os cachorros ficam loucos com ele? Porque eles pegam um som que está fora da nossa faixa do audível, né? Porém, está dentro da faixa do audível dos cachorros, né? E coloca esse som para fazer essas buzinas, né? Em uma intensidade que é uma intensidade forte para esse cão, né? Então, por isso que o cão fica todo louco, todo revoltado e tal, né? O cão da vizinhança inteira ressurge do além, né? Parecia que nem tinha cachorro, surge tudo. Depois, a gente pode falar da velocidade do som. A velocidade do som, ela depende do meio,
e da temperatura. Então, quando a velocidade com que o som vai se propagar depende tanto do meio quanto que o som vai se propagar, né? O som ele vai se propagar numa velocidade diferente, por exemplo, no ar e na água, né? São meios diferentes. Como também no ar, quando tiver a 20 graus Celsius, né, ele vai ter uma determinada velocidade na faixa de 340 metros por segundo, mas quando tiver, por exemplo, a 40 graus, a velocidade dele aumenta para cerca de 352 metros por segundo. Por que que existe esse aumento? O que que acontece aí para ocasionar esse aumento na velocidade do som? O que que acontece? A temperaturas mais elevadas, né, o que que ocorre? As moléculas, elas estão mais frenéticas no ar, né? No ar tem oxigênio, nitrogênio, tá tudo mais frenético, certo? Então, a colisão entre as moléculas do ar atmosférico está muito maior, facilitando a propagação do som, que se propaga em uma velocidade maior, ok? Depois a gente pode falar das qualidades fisiológicas do som, né? Quais são as qualidades fisiológicas do som, né? A primeira delas, que eu quero discutir com vocês, é a altura. Quem nunca ouviu aquilo? Aumenta o som, DJ! Pem! Né? Aumenta o som, DJ. Essa é uma expressão que não é fisicamente correta, né? Não pelo que a gente quer dizer. Não para o que a gente quer dizer. O que é a altura? A altura, ela vai estar relacionada com a frequência da fonte, certo? Com a frequência em que o som é emitido. Sons que possuem maior frequência, né, são sons considerados mais altos, certo? E sons com frequência menor são sons mais baixos, ok? Então, a altura, ela vai estar relacionada à frequência. Então, um som alto é um som que tem maior frequência, certo? Se ele tem maior frequência, ele é mais agudo. Sons mais agudos que são sons altos. Então, a altura de um som não tem a ver com volume, tem a ver com frequência, certo? Então, um som alto é um som que tem maior frequência e é mais agudo. Já um som baixo é um som que possui menor frequência e é mais grave, certo? Então, um som baixo é um som que é mais grave, né? Então, de forma geral, né, a voz das mulheres são mais altas, certo? Porque são sons mais agudos, com maior frequência, né? E a voz dos homens são mais baixas, porque são sons mais graves com menor frequência. Destitua essa ideia de que a altura tem a ver com volume, né? Não tem, é com frequência. Então, se eu pego aqui uma onda assim, e se eu pego uma onda assim, a onda que tem maior frequência tem maior altura e o som é mais agudo, né? Se eu pego uma onda assim, o som tem menor frequência e é mais grave, como o de um homem e de um tenor, certo? Depois de altura, a gente pode falar de intensidade sonora. Intensidade sonora. O que seria essa intensidade sonora? A intensidade sonora, ela é medida como a potência de um som pela área, certo? Então, intensidade sonora é uma medida da potência do som pela área. A potência é dada em watts, a área em metro quadrado. Então, a intensidade sonora, ela será dada em watts por metro quadrado, certo? Intensidade sonora vai ser dada em watts por metro quadrado. Além da intensidade sonora, é comum a gente falar do nível sonoro beta,
né? Que é o BES, nível sonoro, né? Os famosos BES, né? Então, quem que seria o nível sonoro? Nível sonoro, ele vai ser dado pelo log da intensidade sonora do som sobre a intensidade sonora mínima que o nosso ouvido é capaz de ouvir. A intensidade sonora mínima, ela está girando na casa de 10 a menos 12. É a mais adotada pela maioria dos autores, né? Mas fala-se que ela pode variar de 10 a menos 16 a 10 a menos 12. Sendo 10 a menos 12 um valor de referência, menos 12 watts por metro quadrado, certo? Além da medida em BES, eu posso ter essa medida em decibéis. Então, eu vou pegar o BES e vou multiplicar por 10. Então, eu tenho log de I sobre I0, certo? Log de I sobre I0 e vou achar o meu valor de decibéis, certo? Então, o que que acontece? Né? O valor máximo, né, que o nosso ouvido consegue ouvir já no limiar da dor, já chegando ali estridente, né, estridente, é 120 decibéis, certo? É o valor de 120 decibéis, ok? Então, o valor máximo aí que o nosso ouvido vai conseguir ouvir, nosso limiar da dor, será o valor de 120 decibéis. Não vou prolongar aqui na parte do log, tá? Revisem log, tá? Porque nossa aula hoje é mais rapidinha, mais interativa. No curso eu faço o detalhamento, né, de decibéis e tudo mais. Vamos falar aí agora de eco, reverberação e reforço, tá? Então, o primeiro deles é o eco. Quando que ocorre o eco? Eco, reverberação e reforço, tá? Eco, reverberação e reforço. Então, o eco, ele vai ocorrer quando você chega lá num pico e grita Maria, aí você ouve Maria, 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 né? Então, o eco, ele vai ocorrer quando o tempo de ida e de volta do som, ele for superior a 0,1 segundos. Então, o tempo entre a emissão e a recepção do som, ele demora 0,1 segundo. Como assim, Laís? Não entendi nada. Imagina o seguinte, emitir um som, Maria. Esse som vai ser emitido, vai embora, certo? Quando ele encontrar um obstáculo, esse som será refletido e ele vai chegar de volta ao seu ouvido, certo? Se o tempo entre a emissão e a reflexão do som for um tempo superior a 0,1 segundos, o meu ouvido vai superar a persistência auditiva e eu vou ouvir esse som como se fosse dois sons distintos. Por isso que eu falo Maria, escuto Maria, Maria, Maria. Por que eu escuto mais de uma vez e não só uma vez? Porque eu estou falando da reflexão de diversos pontos, não de um ponto só. Se for um único anteparo, você escutaria uma vez só. Então, eco é quando o tempo de emissão e reflexão do som ultrapassa o tempo de 0,1 segundos, né? Então, eu tenho tempo de emissão e recepção do som novamente, né? Que ele foi e voltou. Superior a 0,1 segundos. Como a velocidade do som é em torno de 340 metros por segundo no ar, né? Esse intervalo de ida e volta, ele vai dar aí em torno de 17 metros. Então, eu vou ter eco quando eu tiver o meu obstáculo a uma distância superior que 17 metros. Depois, eu tenho a reverberação, né? Então, o que é a reverberação? A reverberação, ela vai ocorrer quando
o tempo, vou colocar só aqui, entre ida e volta do som for aproximadamente 0,1 segundos, certo? Então, o tempo de ida e de volta do som será de aproximadamente 0,1 segundos. Então, o som emitido encontra um obstáculo, né? Se a ida e a volta é 0,1 segundo, só a ida 0,05 segundos. Então, ele encontra um obstáculo a 0,05 segundos e é então refletido de volta, certo? Então, quando o tempo entre a ida e a volta é de aproximadamente 0,1 segundos, eu tenho o fenômeno de reverberação. O que é esse fenômeno de reverberação? É quando eu grito, né, próximo a um obstáculo que está a cerca de 17 metros, né, e eu falo, Maria, e o som continua, Maria, né, o som, você termina de falar e o som continua. Então, eu tenho uma pequena extensão do som, né, eu estou chegando ali próximo ao fim da minha persistência auditiva. Porque persistência auditiva seria aquela capacidade que o nosso ouvido tem de persistir a mudança de som, né? Então, persistir a percepção de dois sons distintos. Por último, a gente fala de reforço. Onde que vai ocorrer reforço? Né? Em ambientes fechados, não muito grandes, vai ocorrer o processo de reforço, fenômeno de reforço. Esse fenômeno é o seguinte: eu emito um som, né? E eu estou num espaço de 4, 5 metros por aí. O que acontece? Numa sala de aula, 6, 7, 8 metros por aí. Estou numa sala de aula. O que os meus alunos estão ouvindo não é somente a minha voz. Somente a minha voz refletida, né? Que eu quero, somente a minha voz o quê? Incidida. Não é somente a minha voz incidida, mas também a minha voz refletida, né? Pelos diversos obstáculos que tem ali naquela sala. Então, o que acontece? Eu emito o som, né? O som, ele vai e retorna em um intervalo de tempo muito pequeno, muito menor que 0,1 segundos. Então, a minha persistência auditiva faz com que eu veja esse som como se fosse um único som, certo? Então, é isso que a persistência auditiva faz. E, além disso, ocorre o quê? Um reforço desse som. Eu escuto esse som como se ele tivesse o quê? Uma intensidade maior, né? Então, nessa questão de intensidade, de um som forte, né? A gente está falando de intensidade sonora, tem a ver com a força do som, né? Então, aquele som que a gente fala que está na maior altura, o que a gente queria dizer é que o som está forte, né? Com uma intensidade sonora muito alta. E, só recapitulando aqui, intensidade sonora tem a ver com a amplitude da onda. Quanto maior a amplitude, maior a intensidade sonora. Então, o reforço, ele vai ocorrer quando o tempo aqui, ele for de ida e de volta do som, for bem menor que 0,1 segundo. Então, eu escuto tanto a voz que eu estou emitindo, quanto todos os reflexos. Dá uma impressão de um som mais forte, certo? Isso vocês podem perceber, por exemplo, que se eu der aula numa sala de aula, vocês vão conseguir ouvir bem melhor do que se eu der aula ao ar livre. Por quê? Porque na sala eu tenho esse processo de reforço, né? Então eu escuto tanto o som, vocês escutam tanto o som que eu emito, quanto o som que é refletido. Agora, quando eu estou num espaço aberto, os meus obstáculos estão muito mais longe. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem está aí com a gente, deixa o like, beleza? Se inscreva no canal. Muito obrigado. Tudo nosso, nada deles. Fui!